Olá! Estou aqui para mais uma aula de história e essa eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que a gente entra na escola, no ensino médio, vocês ficam: Professora, quando a gente vai falar de guerra? Professora, não vai ter aula de guerra? Ah, professora, eu quero aprender sobre guerra. Então vem comigo para ver o que a gente vai aprender hoje. Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Se você chegou até aqui sem ver nenhuma aula antes, eu sugiro que vocês assistam a Guerra sobre Imperialismo e Neocolonialismo, porque é o que vai desaguar nessa Primeira Guerra Mundial aqui. A gente vai ter uma concorrência territorial e comercial que se transforma num conflito bélico. Então eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem esta aula que eu citei, tá bom? Vamos começar para a gente entender primeiro quais foram as motivações desta guerra. Vamos lá. Imperialismo e neocolonialismo, como eu já dei um pequeno spoiler, tá? Então vamos lá, a gente vai ter as potências disputando o território, tá? E essas potências muito infelizes com novas criaturinhas que vão surgir ali nessa disputa. Então a gente vai ter a Itália e a Alemanha, por exemplo, se tornando nações enquanto as outras já estavam ali como potências e vão querer galgar o seu espaço, tá? E isso vai ocasionar alguns conflitos. Essas disputas por territórios, como eu disse logo no começo do vídeo, elas vão sair do campo territorial, tá? Essas disputas, a gente já dava status de potência a essas localizações europeias e Estados Unidos. E ela vai sair do campo territorial para o campo bélico, porque as negociações diplomáticas não vão ter o seu devido investimento, tá? E também por causa de um outro ponto que a gente tem aqui, que é a corrida armamentista. Então vamos continuar. O revanchismo. O que é o revanchismo? Vingancinha, briguinhas, conflitinhos e mais algumas coisas aí no diminutivo. Então vamos falar de alguns casos de revanchismo. Além do que eu já falei, das potências não se conformarem com a Alemanha, essa jovenzinha aí chegando e querendo pegar os pedacinhos do que eu tenho, não tá legal não. Pode voltar pro seu lugar, não vai sentar na janelinha porque você pegou o bonde andando. Esse é um ponto. E aí isso vai se consumar, por exemplo, entre França e Alemanha, por causa da guerra franco-prussiana, em que a França vai perder um pedação de território lá, perde a Prússia para o domínio alemão. Não vai gostar, vai guardar isso e vai falar, me vingarei. E na Primeira Guerra é o que ela vai fazer. E a Inglaterra também teve problemas com a Alemanha na divisão de territórios na África, tá? A gente também tem o nacionalismo. O nacionalismo é um ponto impulsionador desta guerra. Por quê? Porque era incutido naquela sociedade uma forma romântica, né? A romantização dessa colonização e até da disputa, né, por terra. Eu como potência, eu como país, eu preciso demarcar minha cultura onde quer que seja, demarcar meu poderio econômico onde quer que seja, e aí você vai convencendo essa sociedade a se alistar ou a trabalhar para fornecer equipamento para essa guerra e a apoiar a todo custo esse conflito, tá bom? O outro ponto que a gente vai ter a corrida armamentista, que eu já citei aqui, que é potencial bélico, né? Quem pode comprar mais armas. E por um outro lado, essa corrida, ela vai fomentar a indústria, que no período de guerra não vai ter tanta procura, né? Não é tanta preocupação, mas vai conseguir regular essa economia por causa está sendo fomentada na produção de armas, ponto muito importante que elevou os Estados Unidos à potência, tá? E a política de alianças que a gente vai entender agora como se deu. Então vamos lá para a nossa política de alianças. De um lado a gente tem a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, isso no comecinho, 1914, e depois, a partir de 1917, Estados Unidos entra nessa guerra e leva o Brasil, muito por causa do seu potencial colonizador. E em 1915 a gente tem a Itália, nós vamos falar desta mudancinha da Itália aí,
Ai, 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 mais pra frente, tá? A Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Turco-Otomano e a Áustria-Hungria, que é o pivô do estopim desta guerra. Então eu vou falar agora um mecanismozinho que uma vez eu vi um professor usando, para vocês usarem, hoje eu tô cheia dos diminutivos, né? Para vocês usarem quando forem separar direitinho essas alianças. Ele tem alguma coerência com a língua portuguesa? Nenhuma. Mas eu acho que funciona, tá? Então, quando vocês pensarem em Entente, vocês pensam em Inglaterra. Faz assim, vai por mim, tá? E aí vocês vão ver quem eram os aliados, as grandes potências aliadas da Inglaterra, e vão saber quem tá desse lado aqui. E quando vocês pensarem aliança, pensem Alemanha. E vão saber quem eram as potências que estavam com a Alemanha ali, reivindicando o seu quinhão. E não trocam mais, ainda mais porque mais pra frente a gente vai estudar a Segunda Guerra, e aí mistura o nome dessas alianças, tá bom? Então vai por mim, Entente Inglaterra, Aliança Alemanha. Vai por mim, que é sucesso. E outra coisa, a Itália e essa troca aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, fica sossegado, porque a gente vai desvendar os feitos desta falciane da Primeira Guerra. Vamos entender agora um pouco das características deste conflito. Vamos lá. É redundante, professora, a senhora já falou de potência bélica, mas é para vocês fixarem. Isso é muito importante para entender a Primeira Guerra. Ela foi uma potência bélica, né? Mostrar ali o seu poder, quem tinha mais dinheiro, quem podia ter mais armas, tinha mais sucesso. Quando eu falo em armas, é todo o conceito, tá? Tropas, tanques, bombas, etc. Falando em bombas, vamos falar sobre terrorismo. Mas como assim terrorismo? Terrorismo não é homem-bomba? Não é quando alguém de uma determinada religião faz... Isso é xenofobia, meu querido. Terrorismo, a definição em si, você pode usar para isso que você está me falando, mas a definição em si é quando você fere civis para atingir um Estado, tá? E o que uma guerra faz, não é mesmo? Então a filosofia na guerra é você destruir o território do inimigo. Se for preciso destruir civis, paciência, né? Então, quando você destrói, por exemplo, com uma bomba crianças, quando você mata crianças, a sua desculpa é: essas crianças poderiam virar soldados. Eu não sei por quanto tempo essa guerra vai se desenvolver. Quando você mata mulheres civis que não estão envolvidas ali, não quando eu falo de civis, são aquelas pessoas que não se candidataram para defender o seu país no fronte, que não são militares, que podem até ajudar de alguma forma, mas não estão ali para sacrificar as suas vidas, né? Matou mulheres, como é que você vai justificar isso? Elas podem ser mães de futuros soldados. A gente não sabe por quanto tempo vai se desenvolver esta guerra. Ou seja, a vida não vale nada, não é mesmo? E também o conceito de terra arrasada. Eu vou destruir o máximo que eu puder do meu inimigo, porque o tempo que ele está se preocupando em se recuperar, ele vai estar, não vai estar gastando me invadindo, me destruindo, tá? E também porque aí eu vou tirando um pouquinho, eu vou minando o nacionalismo daquelas pessoas, porque elas estão perdendo pessoas, estão sem condições de sobrevivência, elas passam a não concordar tanto assim com aquela guerra que parecia tão bonita, tão romântica no começo, não é mesmo? Tá? Vamos ver um outro ponto aqui importante. A guerra vai ter início, como eu falei para vocês, da importância do Império Austro-Húngaro, com o assassinato de Francisco Ferdinand, que era o herdeiro deste império. Explicando. Este sujeito, que era um arqueduque, foi lá fazer uma visita diplomática, entre aspas, na Bósnia-Herzegovina, tá? Que era um território muito disputado. A Áustria queria muito ter o poder desse território, tá? O Império Austro-Húngaro. Muito bem, existia um grupo lá dentro que não concordava com este poder do Império Austro-Húngaro, chamado de Mãos Negras. E um cidadão desta organização assassina o arquiduque Francisco Ferdinando. Isso dá um pano para a manga danado e a Áustria vai exigir que seja feita uma pena para esse cidadão rigorosa. E os sérvios, isso tudo acontece em Sarajevo, né? Não vão concordar com esta pena, vão prender o sujeito, vão pegar tal, mas vão falar, beleza, no fundo ele fez o que a gente queria, né? Isso em off. Muito bem, a Áustria não vai se conformar e vai falar, não vai fazer o que eu quero, é guerra. Lembrando que a Áustria, o Império Austro-Húngaro tinha ao seu lado principalmente a Alemanha, né? Mas a Itália e o Império Turco-Otomano. E do outro lado, a Europa aproveitou para se aliar com outros países que não concordavam sobre o domínio austro-húngaro, a Bósnia-Herzegovina.
Ou seja, eles precisavam de um pretexto para entrar em guerra e o pretexto foi dado com a morte do arquiduque, tá bom? Vamos ver agora como é que funcionou os períodos, as fases desta nossa primeira guerra. Vamos lá. A gente tem aí, a princípio, a fase de movimentos que vai de 1914 a 1915, tá? O que seria uma fase de movimentos? Cada um fica nas suas fronteiras, olhando direitinho para ver se ninguém vai invadir. Se invadir, a gente ataca e evita que o inimigo entre no nosso território. A partir de 1915 até o final, a gente tem a fase das trincheiras. Agora sim, eu vou para cima do inimigo, eu vou tomar território, eu vou fazer o que for possível. Seria a fase do bicho pegou, fase de muita destruição. E aqui no slide a gente ainda tem a nominação de guerra mundial. Por que guerra mundial, professora? Porque além das potências, né, não foi uma guerra europeia e estadunidense. Além das potências, a gente vai ter os aliados, né? No caso, os Estados Unidos era um aliado. A gente vai ter os colonizados, que vão entrar. Japão vai entrar nessa guerra, tá? Algumas localidades na Europa não vão entrar nessa guerra, né? Da forma como a gente vê as demais. Então, por exemplo, um fator importante aqui, porque rolou uma boataria aí pelas redes sociais de que a gripe espanhola se chamava gripe espanhola porque nasceu na Espanha. Não. A Espanha foi um dos países que não se envolveu muito nesta guerra. Os países, quando se envolvem em guerra, eles não conseguem mandar muitas notícias do que está acontecendo com eles. Até por uma questão de estratégia. Então, a gripe espanhola, ela surge nos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vai mandar para os outros? Tô perdendo um monte de gente aqui para uma gripe. Isso enfraqueceria, né? Então, isso é mantido sob sigilo. Quando esta gripe chega na Espanha e começa a matar uma série de pessoas, matou muita gente mesmo, tá? Você vai ter a Espanha divulgando esses índices e aí ela vai ser chamada de gripe espanhola somente por este fator, tá bom? Então, quando vocês verem novamente que a gripe espanhola nasceu na Espanha, fala, colega, senta aqui que eu quero te contar um negócio, tá bom? Bom, depois disso a gente vai ver os resultados que colheremos com esta guerra. Antes disso, deixa eu falar alguns pontos importantes para vocês. Então, vamos aqui, me siga neste futuro distópico para entender. Primeiro, o caso da tia Itália, né? Itália vai trocar de lado em 1915. Itália vai ser a Capitu aqui da Primeira Guerra, vai ser a Falciane, a traíra. Ela vai lutar, porque ela também é uma potência que se ergueu mais tarde, que também quer seu espaço. Vai se aliar à Alemanha falando, não, é nós. Vamos lá, a gente vai conseguir. O pessoal mais velho aí não tá entendendo, só porque a gente é jovem, não, a gente também é potência. E aí vai chegar uma hora que o pessoal vai chamar ela pra conversar e vai falar, você quer isso mesmo? Você não prefere sentar aqui, ó, de 2 pedacinhos, de 2 poderzinhos? Ela vai achar interessante, ela vai falar, Alemanha, foi mal, um abraço, agora eu sou da Entente, não sou mais da Aliança, tá bom? Então a gente tem esta Falciane aí, trocando de lado. Esse é um ponto. O outro ponto que nós temos é os Estados Unidos entrando em abril de 1917 e a Rússia saindo em novembro de 1917. Percebam que não é uma troca de jogo de futebol, trocamos as camisas, cada um vai para o seu canto, você sai, eu entro. Não. Uma entra em abril e a outra só vai sair em novembro. Não é porque não se gostavam, porque brigavam. A gente tem essa percepção muito por causa da Guerra Fria do nosso tempo, né? Então, vamos agora, não seremos anacrônicos. O que acontece é que os Estados Unidos precisam entrar na guerra porque ele está vendo as potências que compram dele serem destruídas, ele não vai ter para quem vender, tá? Então ele não entra como território, ele não vai ser abalado como território, ele vai entrar como aliado. Sempre precisando de uma desculpinha. Qual é a desculpinha? Alguns alemães vão atingir navios americanos e era a desculpa que ele precisava para entrar na guerra. Mas, no fundo, era uma estratégia econômica, tá? E vai levar o Brasil, que é seu aliado, seu protegido, né? Lembra lá do imperialismo e neocolonialismo. E como é que ele convence o Brasil? Cara, quem compra a sua borracha e seu café sou eu e a Inglaterra. Você vai ficar e vai vender para quem? Bora, vamos lutar com a gente, tá bom? E a Rússia sai por quê? Porque está tendo a Revolução Russa. Agora ela precisa se preocupar com um próprio problema, né, dentro do seu território.
Quando a gente estudar a Revolução Russa e aprender sobre paz, terra e pão, vocês vão ver que o povo estava muito contrariado da Rússia estar gastando horrores na Primeira Guerra, sendo que ela não tinha nem muita coisa ali para perder ou para ganhar, tá? Então esses são os motivos de uma sair e da outra entrar. Vamos ver os resultados desta guerra, o que colhemos com isto. Bom, primeiro 10 milhões de mortos, tá? Um número grande, se a gente somar aí a gripe espanhola, chega quase a 20 milhões. Esses 10 milhões, vocês multiplicam aí por 3, duplicam, triplicam o número de feridos e muitos deles mutilados, tá? Uma Europa fragilizada, como eu disse, ela foi o campo da guerra, ela foi o palco de tudo aquilo. Então, completamente destruída. O que vai dar aos Estados Unidos o caráter de uma nova potência. Agora os Estados Unidos vai se aproveitar disso. Eu não sofri tanto assim. Eu posso vender muito, eu posso produzir muito, ó que maravilha, só eu aqui estou imperando. A gente vai ter o Tratado de Versalhes, que a gente chama de Tratado da Paz, né? Paz permanente, não foi tão permanente assim, e que vai aniquilar a Alemanha, vai humilhar a Alemanha, tá? A Alemanha vai perder poder bélico, vai perder poder de tropas, né? Vai ter limite do que ela pode ter de tropas e de armas, não pode produzir armas, vai perder muito território, então ela vai ser humilhada. E essa Alemanha humilhada é que vai dar o combustível que Hitler precisava, tá bom? Aqui a gente também vai ter o combustível para todo aquele totalitarismo que vai se erguer no período entre guerras. Então, quando eu falo de totalitarismo, vocês pensem em nazismo, fascismo e os seus descendentes, salazarismo, franquismo, tá? Isso tudo vai surgir a partir deste período. E a América Latina vai se industrializar. Ora, o que o homem faz quando ele não consegue ter mais aquele padrão que ele tinha? Ele se coça e começa a produzir. Se eu vendia borracha, café, matéria-prima, manufaturados para fora e comprava industrializados, agora eu não tenho para quem vender porque ninguém está fazendo nada industrializado. Então o que eu vou fazer? Eu mesmo vou industrializar, tá? Quando a gente estudar Getúlio Vargas, vocês vão ver algumas perpicácias, assim. Ele vai comprar alguns maquinários que vão estar parados na Europa, depois da Europa destruída, e começa esse processo de industrialização no Brasil. E toda a América Latina vai começar o seu processo de industrialização. Essa foi a nossa aula de Primeira Guerra Mundial, os principais pontos. Se vocês quiserem saber mais como se deu, vocês adoram ver as batalhas, né? Primeiro dia, linha do tempo e tal. Vocês podem pesquisar isso pela internet, que tem bastante. Tem muito filme sobre a Primeira Guerra, oficial, inclusive, para ver. Mas os principais pontos históricos que a gente precisa saber foram exibidos aqui, tá bom? Se você curtiu, dá um joinha aí para eu saber que você curtiu. Se teve algum problema nesse vídeo, você quer externar, ficou com dúvidas, tem sugestões para fazer, por favor, comente. Se você gostou muito, compartilha com o pessoal. E se você quer saber mais sobre outras aulas e outros vídeos, por favor, se inscreve, porque você vai receber isso aí de bandeja, tá? Beijo, obrigada, até a próxima.